Muito bem. Olá, hoje vamos falar sobre o sistema financeiro e monetário, nesse capítulo 10 da aula de Introdução à Economia. Seria justamente o capítulo 10 do livro Análise Econômica, de Saporto e Pereira. Tá? Qualquer dúvida, me avise. É um assunto novo aí, dentro da parte 3, macroeconomia. Vamos falar hoje primeiro sobre o sistema financeiro, depois sobre o sistema monetário, e aí como que se dá o equilíbrio no mercado monetário. A gente vai ver que o mercado de moeda é um mercado como qualquer outro, que tem demanda e oferta, então vai ter também o seu ponto de equilíbrio. Ele só é um pouquinho diferente. Bom, então vamos lá. Primeiro uma introdução para falar sobre o mercado financeiro. Aliás, né, o que é um mercado financeiro? É um mercado de investimentos onde as pessoas podem colocar o seu dinheiro para ter algum retorno, não é? Sobre aquele dinheiro que ela investiu, ou as pessoas podem pegar dinheiro emprestado caso elas precisem. Mas por que alguém pegaria dinheiro emprestado ou emprestaria dinheiro para outro? É porque a renda de cada um, que cada um gera no mês, ela pode ser ou suficiente e até sobrar, né? Você gasta menos do que você recebe, e aí com esse dinheiro que ficou sobrando, você pode investir, né? É um dinheiro a mais. Então, poupança é isso, a gente vai ver daqui a pouco. Ou então, se você precisou gastar mais do que aquela renda que você obteve naquele mês, então você vai lá e pega esse dinheiro emprestado, com a condição de pagar depois, lógico, mas pega um dinheiro emprestado caso o seu consumo tenha sido maior do que o investimento, do que o dinheiro, a renda que você ganha. Daqui a pouco a gente vai falar, vou definir tudo isso, poupança, renda, consumo, e aí, para isso existe esse tal sistema financeiro. A empresa precisa muitas vezes investir. Lembra daquele diagrama de fluxo circular? O primeiro passo, o primeiro pontapé para ela comprar os insumos, ela tem muitas vezes os recursos guardados, né? Mas às vezes ela precisa de mais recursos do que tem, então ela pode, para fazer os seus investimentos, usar seus recursos próprios ou até usar dinheiro emprestado de outros, tá certo? E a poupança nada mais do que isso, são os recursos que não são utilizados no consumo pela família. Daqui a pouquinho a gente vai definir melhor, mas eu vou mostrar até umas equações aí sobre a relação entre poupança, consumo, renda, etc. Vamos falar mais, mas de qualquer modo, a ideia é isso, tá? Quantas pessoas ou as empresas precisam de recursos a mais, elas têm que utilizar poupança, ou poupança própria de si mesmo, ou a poupança de outros. Tá? E o mercado financeiro serve para isso. Ele nada mais é, o mercado financeiro, ou o sistema financeiro, do que um lugar, vamos dizer assim, ou uma entidade, ou uma instituição, ou um conjunto de instituições que fazem isso. Pegam aquelas pessoas que têm poupança sobrando, pega aquelas pessoas que estão precisando de poupança e faz com que elas se encontrem, tá certo? Tá? Então é isso. Se eu tenho poupança sobrando, eu quero deixar ele guardado e receber um dinheiro, enfim, algum pagamento, alguma coisa sobre esse dinheiro que não está sendo utilizado, emprestando para outro. E o contrário para quem está precisando de recursos a mais, né? Ele precisa da poupança de outros, ele pega emprestado e vai pagar num futuro próximo. Então, o mercado financeiro ele serve para isso, para colocar juntos os poupadores e os investidores. Nesse sentido, ele é um intermediário entre poupadores e investidores, tomadores no sentido de que eles tomam dinheiro emprestado, certo? Então, é isso, o sistema financeiro é um grande intermediário entre poupanças de uns com que fazem virar investimentos de outros, tá certo? Como que ele se dá, como que ele é criado esse sistema financeiro? Através das várias instituições financeiras. Temos, na verdade, dois tipos de instituições financeiras. Temos os mercados financeiros e temos os intermediários financeiros.
Os mercados financeiros, como o nome já diz, são mercados, né? De novo, demanda e oferta, assim como você tem mercado de peixe, mercado de tomate, alface, mercado de automóveis, de aço, você tem mercados financeiros também, onde você tem também demanda e oferta. Tem gente que precisa, né, a demanda por recursos financeiros são os tomadores, e tem aquelas pessoas que estão ofertando o dinheiro para ser emprestado e vão ganhar com isso um retorno, um pagamento para isso. Então, é a oferta no mercado financeiro. Tá? Então, são instituições, né, nas quais os poupadores dão fundos para os tomadores de empréstimo. Os intermediários já são, né, fazendo parte, dentro desse conjunto de instituições financeiras, os intermediários são instituições que permitem um encontro de poupadores e tomadores. Então, na verdade, é um grande mercado só, né, o mercado financeiro, composto por esses dois tipos de instituições. Aquelas que fornecem fundos ou aquelas que promovem o encontro de poupadores e tomadores. Vamos falar sobre esses dois conjuntos agora. Primeiro sobre mercados financeiros, depois os intermediários financeiros. Tá? Mercados financeiros, como exemplo, temos os mercados de títulos de governo ou de empresas, títulos, e o mercado de bolsas, mercado de valores como um todo, né? Bolsa de valores. Vamos falar bastante sobre isso também. E aí, entre os intermediários, você tem bancos, fundos mútuos, corretoras, etc, etc. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses dois conjuntos, essas duas instituições do mercado financeiro. Começando pelo mercado, dentro dos mercados financeiros, vamos ver como é que é o mercado de título. Um título de dívida, seja pública ou privada, é um certificado que especifica obrigações de quem tomou, quem foi o proprietário daquele título, certo? Vejam vocês, pública, né, é uma entidade de governo que emite o título. Título de dívida privada é uma entidade privada ou uma empresa privada que emite o título de dívida. Mas todo título de dívida, ela vai ser um certificado, ou seja, um papelzinho, que vai falar para aquele que comprou o título, o dono do título, vai dizer todas as especificações do que vale aquele título. Basicamente é isso. Um governo emite um título de dívida, por exemplo, no caso de dívida pública, e vai ter algumas especificações. E ele vende para as pessoas esse título. Em troca, ele recebe dinheiro, né? E depois de algum tempo, o governo paga de volta, te devolve o dinheiro do valor desse título de dívida que ele emitiu para você, e pagando alguns juros a mais. Então, é isso que eu falo especifica as obrigações dentro desse certificado. Cada certificado vai ser mais ou menos assim, olha, dá uma olhada. Então, um título de dívida vai ter o termo, a taxa de juros, o principal, e vai ter um risco de crédito associado a ele. Então, vamos lá. Termo. Tem período de tempo até a sua maturação. Então, um título de dívida, ele pode durar, sei lá, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, né? E esse tempo é justamente o termo do título. Então, isso significa que se eu comprei do governo, eu fui lá, voltando, fui lá e comprei do governo um título de dívida pública. A primeira coisa que vai estar escrito é o termo, até quando o governo é obrigado a devolver o dinheiro desse título. Então, vai estar escrito, sei lá, 2030, significa que em 10 anos, né, comparado com agora, 2020, significa que em 10 anos o governo vai ter que te devolver o valor que ele emprestou de você. Porque, vamos supor, um título de dívida pública de R$1 milhão, né, o governo foi e vendeu para você, você deu R$1 milhão para o governo. Aí o governo vai te devolver, né, depois desse período de tempo aí, depois de 10 anos, ele vai te devolver os 10 milhões, 1 milhão no caso, e vai pagando o que a gente chama de taxa de juros, que é o preço a ser pago pelo título, na ocasião do seu resgate. Então, o preço de juros dos juros é isso, eu vou te pagar 10% ao ano, por exemplo. O que significa um título de dívida pública de 1 milhão com taxa de juros de 1%, de 10% ao ano? Significa que a cada 1 ano ele vai pagar 10% do valor do título. Então, o título é 1 milhão, vai pagar 100 mil por ano
né? E lembrando que esse título aí é de 10 anos, certo? Então, ele vai ter o termo, vai ter a taxa de juros e o principal, vai estar escrito o valor do título. O valor do título é aquilo que o governo recebeu quando ele vendeu para você o título. No caso, 1 milhão. Então, esses 3 pontos são importantes. Termo, por exemplo, 10 anos. Taxa de juros, por exemplo, 10% ao ano. E principal, por exemplo, 1 milhão. Tá? Mas aí vai ter títulos de tudo quanto é tipo. Tá? Tem título de 5 anos, de 1, de 2, de 10, de 20, 30 anos. E aí a taxa de juros vai depender um pouco disso, né? É um pouco o preço a ser pago, é um pouco demanda e oferta, sim, né? Mas também tem que ver quanto que o governo consegue pagar e se propõe a pagar para conseguir vender os títulos, tá? E o principal é o valor que ele, governo, recebe quando ele te vende o título. Aí nós, obviamente, como a gente compra um título, a gente espera receber de volta no passado, no futuro, né? Quando tiver o termo vencido já. E aí, como é que eu sei se eu vou receber ou não? Na verdade, existe uma possibilidade de que eu não receba, certo? Que é o chamado risco de crédito. O risco de crédito é a probabilidade de que um tomador não consiga pagar o principal nos juros. Quando você assina esse contrato e recebe esse certificado, o governo garante pagar, depois de 10 anos, te pagar de volta esse 1 milhão, pagando 10% de 1 milhão ao ano, certo? Só que, dependendo, isso daí é uma promessa do tomador. Teria que passar esse período do termo para ele se verificar. Antes disso, em tese, ele não precisaria pagar de volta, certo? Mas pode acontecer de, por exemplo, o governo quebrar. Ou, por exemplo, caso seja um título de dívida privada, ou seja, um banco ou uma empresa emitir esse certificado de dívida, pode ser que eles quebrem nesse meio tempo e não consigam pagar de volta para quem pegou o título, né, para quem comprou o título daquele banco ou daquela empresa. Então, risco de crédito é isso. Qual a probabilidade de aquele que tomou o dinheiro emprestado não pague nem os principal nem os juros? Lembrando que o principal é o valor do título, no caso, aquele 1 milhão, ou os juros, que é o 10% ao ano. Eu posso tentar não conseguir pagar nenhum nem outro, né? Ou um ou outro ou nenhum dos dois. Então, o risco de crédito é isso daí, né? Pode ser, tipicamente, um governo, uma dívida pública, os entes públicos, eles têm maior probabilidade de pagar a dívida, eles conseguem pagar a dívida. Agora, quando é um título de dívida privada, obviamente que tem um monte de bancos e de empresas boas, bem sólidas, que vão lá, emitem esses títulos e aí pagam de volta para você, né? Agora, por que um governo emitiria um título de dívida pública? Ou por que uma empresa privada emitiria um título de dívida privada? Na verdade, isso é um mecanismo para se financiar investimentos, né? Eu, por exemplo, eu sou uma Volkswagen, preciso comprar uma fábrica, fazer uma fábrica nova de R$ 1 bilhão, talvez eu tenha em caixa 700 milhões e precise ainda de 300 milhões. E aí eu vou lá, posso pedir emprestado para o banco ou emitir um título de dívida privada se as pessoas quiserem comprar. Aí que vai depender a ideia do risco de crédito, né? Você compraria um título da Volkswagen de dívida privada? Bom, talvez sim, né? É uma empresa sólida, a gente conhece, existe há tantos anos, né? Ou do Bradesco, mesma coisa, é um banco sólido, que a probabilidade deles te pagar de volta é grande, né? Então, o risco de crédito, ele é maior ou menor dependendo da instituição que emite o título, tá? Então, um título de dívida é o primeiro mercado, tá? Então vai ter uma compra e venda desses títulos. Primeiro mercado financeiro, né, é o mercado de títulos. Agora vamos falar um pouco do mercado de bolsa de valores. O que é isso? Diferentemente do título, que ele é renda fixa, ou seja, eu sei quanto que eu vou receber, né, no final do empréstimo, que é a taxa de juros. No mercado de bolsa de valores, o valor que eu vou receber não é necessariamente, não é sabido a priori. Ele pode subir ou descer, tá? Como assim? Já vai ficar mais claro? Vamos entender primeiro o que é uma ação. Uma ação de uma empresa é um pedacinho, é um direito de propriedade pequena que você tem de uma empresa quando você compra uma ação.
Então, uma ação da Petrobras, que hoje talvez custe, sei lá, R$ 30, eu nem lembro mais quanto que está custando hoje, mas suponha, R$ 30, você paga R$ 30 e você tem direito a um pedacinho daquela empresa, no sentido de, eu faço, né, agora, com aquele pequeno pedaço, eu faço parte, né, da empresa nesse sentido e tenho direito, inclusive, a proporcional aos lucros. Claro, quem tem mais ações vai ter um direito maior aos lucros. Por que as pessoas compram e vendem ações? Que a compra e venda de ações é chamada de equity finance. Mas por que fazer isso? Por que comprar venda ou ações? Né? Comprar ou vender ações? Eu compro ação esperando que esse pedacinho que eu paguei hoje, que é R$ 30, no futuro tenha um valor maior. Por exemplo, ao longo do tempo, o preço da ação da Petrobras suba de 30 para R$ 40, ou suba para R$ 50, porque se subir para R$ 50, eu vou ter proporcionalmente um pedaço desse lucro, né? Um aumento do preço da ação faz com que eu possa receber mais caso eu venda a ação depois no futuro, tá? E essa ideia de compra e venda de ações, comprar para um preço mais baixo e vender para um preço mais alto, tá? E assim, mas esse processo depende muito de para onde vai o preço da ação. E se o preço da ação cair ao invés de subir, né? Aí ele pode cair para R$ 20. Aí você que comprou por 30, né? O preço já está em 20, se eu vender a R$ 20, eu vou perder R$ 10 por cada ação que eu fizer essa compra, né, anterior. Então tem esse problema também, o preço da ação, né, todos os ativos da bolsa de valores, tudo que é equity financing, existe um risco que a gente não sabe a priori para onde que vai o preço dessas ações. Por isso que aqui eu estou falando que ela tem um maior risco. Maior risco porque a gente não sabe se o preço, quando você compra, se ele vai subir ou se vai descer. Uma empresa que tenha lucros no longo prazo, que nem a Petrobras, ou que nem, sei lá, o Banco do Brasil, Bradesco, várias empresas grandes, sólidas, a gente espera que elas tenham lucro. E quando elas distribuem lucros, né, são empresas sólidas e a ideia, a tendência é que o preço suba ao longo do tempo, que lá na frente, quando você for vender a ação, o preço seja maior, né? Então, ela tem um potencial de retorno alto, porque o preço, se ela subir bastante o preço, você vai ter um retorno bem alto. Ao contrário dos títulos de dívida pública, o preço é fixo, né? Lembra no título de dívida que a taxa de juros, ela é sempre que nem, se eu falar que é 10% ao ano, você vai receber 10%, nem mais nem menos. Já aqui na ação, é um pouco diferente. Na ação, ela tem esse risco, porque eu posso cair o preço, ao invés de subir, né? Mas se subir, ela pode subir bastante e eu tenho um potencial de retorno bem alto, tá? E a bolsa de valores é o principal mercado de ações, onde as pessoas compram e vendem ações de todas as empresas, né? Então tem a bolsa aqui no Brasil, que é a B3, foi chamada de Bovespa. Na verdade, a B3 é a união de três bolsas de mercadorias, bolsas de ações e a bolsa eletrônica, virou B3, né, aqui no Brasil. Convido a dar uma olhada no site da B3 depois para vocês se interarem mais sobre a bolsa de valores aqui no Brasil, tá? Então, cada ação você pode ver no jornal os preços ou num sites especializados, né? Você tem a informação de preço de cada ação, o volume, ou seja, o número de ações que estão sendo vendidas naquele dia, e os dividendos. Dividendos, deixa eu explicar uma coisa a mais, que ele é fora do preço, né? Geralmente, a informação sobre a ação é preço e volume. Ou seja, hoje vendemos 1 milhão de ações e o preço da Petrobras está a 35, ontem estava 30, por exemplo. Tá? Essa informação. Dividendos é o seguinte, a cada quanto as empresas, quando fecham os seus lucros, ou cada trimestre, ou quando fecha no ano, as empresas vão oferecer uma parte desse lucro para as pessoas que são donas por trimestre, depende da empresa, ela vai lá e paga dividendos, tá? Que é um pedacinho do lucro que a empresa fez. Então, isso aqui é um dinheiro que você ganha mais do que o preço da ação. Então, o preço da ação sobe e desce, mas se você mantiver a ação, no fim do ano ou no fim do trimestre, você recebe os dividendos também, tá? Que é um pedaço dos lucros. Então, é isso. Os mercados financeiros principais são os mercados de títulos,
e os mercados né, de ações ou bolsa de valores. Lembrando que os títulos são ativos financeiros de renda fixa, ou seja, eu sei a priori quanto que eu vou ganhar quando eu compro o título de dívida pública, que nem aquele exemplo que eu dei, taxa de juros de 10%, eu sei que eu vou receber 10% daquilo que eu investi. Já as ações ou mercados de equity financing são mercados de renda variável, ou seja, o preço desse ativo pode tanto subir quanto descer. Tá? Então, existe um risco de que o preço caia e você perca uma parte do seu investimento, mas existe o contrário também, que é a possibilidade de que o preço suba ou suba até bastante, então o retorno ele pode ser bem alto, dependendo para se subir bastante o preço da ação. Certo? Dúvidas até agora? Bom, então os mercados financeiros são esses, os de renda fixa e de renda variável. Já os intermediários financeiros, vamos falar um pouquinho deles. Lembra, eles se ajudam a encontrar, a que se encontrem os poupadores e os tomadores, né? Então, quem é poupa pode ir ao banco, que é um dos intermediários financeiros, e coloca o seu dinheiro lá para receber algum, enfim, um pagamento pelo uso do dinheiro que você deixa lá investido. E já os tomadores de empréstimo vão ao banco para procurar fundos para poder pegar dinheiro emprestado, pagar no futuro próximo, mas com esse dinheiro fazer os seus projetos de investimento, seja para, enfim, criar novas empresas ou criar novos produtos, novos projetos, etc. Certo? Então, o que o banco faz, na verdade? O banco ele é um intermediário nesse sentido, porque ele pega todo o dinheiro de todas as pessoas que poupam e passam adiante para todos aqueles que emprestam, tá certo? Nesse sentido, ele é um intermediário, passa de um lado para o outro. E para isso, ele cobra o que a gente chama de spread, a palavra do inglês que quer dizer o retorno do banco, o pagamento do retorno. Porque, veja você, ele recebe, as pessoas têm conta no banco. Aí eu vou lá, coloco meu dinheiro na conta e falo, olha, eu quero deixar na poupança para receber um pagamento. Aí o banco até paga para você. Beleza. Com esse dinheiro, o banco vai lá e empresta para outros, para as pessoas os emprestadores, as pessoas que estão precisando. E aí, né, as pessoas que estão precisando pegam dinheiro emprestado e depois pagam para o banco. Essa diferença entre o que o banco pagou para você, sei lá, 0,5%, e o que ela cobra, sei lá, 5% dos emprestadores, essa diferença é o spread, é o lucro bancário. E é assim sempre que os bancos ganharam dinheiro ao longo aí, né, desse, sei lá quantos anos já que existem os bancos, 600, 800, 1000 anos de existência, né? É o spread, o banco lucra desse jeito, né? Pegando dinheiro dos poupadores que guardam dinheiro lá e repassando para os emprestadores, tá? Então, esse é o principal intermediário financeiro, os bancos os mais conhecidos. Aí você tem também outros modos de investir no mercado financeiro através dos intermediários. Você pode, por exemplo, investir, colocar um dinheiro no que a gente chama de fundo mútuo, ou fundo que pode ser tanto fundo de ações quanto fundo de títulos. Vocês já sabem bem o que é ação, o que é título, né? Então, a questão é que os títulos hoje e as ações podem fazer parte de fundos também, né? Como assim? O fundo ele é vendido em cotas. Eu abro um fundo de ações. O que é um fundo de ações? O banco ou outro intermediário financeiro, que seja uma corretora, ele, sei lá, compra 1 milhão de ações de uma determinada empresa, talvez do Bradesco. E aí, isso custa bastante, porque a só ação do Bradesco estava R$ 32 outro dia. Então, multiplicando por 1 milhão, é 32 milhões. Então, aí, quem que tem capacidade de investir todo esse dinheiro? São poucas pessoas. Então, ela vende cotas ou pedacinhos desse fundo. Aí ele vai lá e divide, por exemplo, o valor desse fundo é 32 milhões, ele vende em 30 milhões, ele divide em 32 milhões de cotas, cada uma custando R$ 1. Agora, e vende para as pessoas, tá certo? Esperando que a ação da Petrobras, ou BOPS,
do Bradesco suba de R$ 32 para 33, 35, 40, né? Porque se subir, essas cotas, o valor do fundo vai ser maior. Se subir para 42, lembra que era 1 milhão de cotas? O valor do fundo virou 42 milhões de reais. Então, os preços o valor do fundo como um todo subiu. E eles cobram também taxa administrativa, daí varia de fundo para fundo, mas a questão é que o interessante dos fundos, né, de mútuos, fundos de cotas, é que eles são pedacinhos de um ativo mais caro que as pessoas não necessariamente conseguem comprar, né? R$ 32 por ação é bastante. Agora, R$ 1 por uma cota já é mais fácil das pessoas comprarem, né? Então, com R$ 1.000 eu tenho mil cotas, enquanto com R$ 1.000 eu teria pouco de ações, 1.000 dividido por 32 teria bem menos ações. Então, é um modo de você garantir diversidade de pessoas, né? Investindo, maior acesso aos pequenos investidores, principalmente, porque eles são mais baratos, né? Então, existe fundo de ações, que é isso, que está dentro do fundo, são ações de alguma empresa, e tem o fundo mútuo de títulos também, né? Fundo de títulos, na verdade, é isso também, o administrador, a instituição financeira aqui, né, intermediária, ela compra um monte de títulos e sai vendendo pedacinhos dessas cotas para as pessoas e depois vai pagando à medida que vai tendo retorno, tá? Eu esqueci de mencionar quando eu falei sobre os fundos, o título de renda fixa, isso aqui, ó. Vamos voltar um pouco. Né, os mercados de dívida pública, eu esqueci de mencionar que hoje em dia é possível, antigamente não, era mais complicado, porque o título de dívida, os títulos eram, você tinha que comprar o título inteiro, que custa 1 milhão, custam valores maiores, 500 mil. Já hoje, você consegue comprar pedaços, né, desse título no site da Receita, né, no site do governo, se chama Tesouro Direto, né? Então, no Tesouro Direto, você talvez com R$ 500 ou R$ 200, até você pode comprar um pedaço de um título, tá? Então, ou seja, eu lembrei disso agora porque é parecido com o fundo, né? Com o fundo mútuo, tá? Mas hoje já é possível. Antigamente é só o título total que você podia comprar. Hoje você consegue comprar aí valores menores, né? É só abrir uma conta, né, nesse título que chama Tesouro Direto. Então, dê uma olhada aí qualquer dia, quando vocês tiverem tempo, no site do Tesouro Direto, como investir no título do governo federal do Brasil. Mas voltando, bancos e fundos mútuos são intermediários financeiros, fundos mútuos funcionam desse jeito que eu mencionei, e, além disso, outras instituições ou intermediários financeiros que também colocam juntos poupadores e investidores são as corretoras, tá? Por exemplo, se você quiser comprar ações ou pedaços de ações também, hoje em dia você pode fazer, assim como você vai no Tesouro Direto e compra, você pode, através de uma corretora, também participar do mercado de ações, né? E outras coisas também, como mercado de dólar, mercado de índice da bolsa, várias coisas através da corretora você consegue investir lá. Inclusive títulos de renda do governo, renda fixa, você consegue comprar tudo, basta você abrir uma conta na corretora, né? Então, aí existem várias corretoras, existe a XP, existe a Clear, enfim, a CM Capital, o banco, o BTG Pactual, enfim, existem muitas corretoras, se vocês quiserem dar uma olhada, qualquer dia dá uma olhada, deem uma olhada no site dessas corretoras. Existem as sociedades de crédito, que são pequenos, são mini bancos nesse sentido, né? Que elas têm um volume de capital para emprestar menor, mas o que elas fazem são basicamente empréstimos. Fundos de pensão são com o objetivo de aposentadoria no futuro, né? Para um futuro próximo, as pessoas investem nesses fundos para receber pagamento, né? Como se fosse uma pensão mesmo, né? De uma empresa ou do governo. E existem também as seguradoras, cujo objetivo é vender um pequeno título que serve para fazer um pagamento para a pessoa caso algum ativo que ela segurou sofra um dano. Por exemplo, um seguro de automóvel. Caso você bata o carro,
né, e perca o carro totalmente no acidente, quebra, estraga tudo, né, se você tiver comprado o seguro do automóvel, você receberia o valor do automóvel, né, da seguradora. Então, elas vendem esses títulos para segurar vários ativos. Também, não só automóveis, mas também casas, né, barcos, coisas que estão sujeitos a perda por sinistro, né, ou seja, alguma coisa que aconteça. Então, assim, todos esses são instituições financeiras também importantes, além dos bancos, né, e tudo mais. Muito bem. Então, essa foi uma introdução sobre o mercado financeiro, tá? Eu preciso falar para vocês um pouquinho aí sobre a macroeconomia. Na aula que vem, inclusive, vai ser mais puxada em termos de equações macroeconômicas, vou ter que apresentar para vocês, mas essa daqui eu já mostrei para vocês. Eu já mostrei que o PIB, ou Y, tem os seus componentes, tá? Que são C, consumo, I, investimentos, G, gastos do governo, X, exportações e M, importações. Nós falamos sobre isso na aula passada, né? E lembrando que Y, a renda, né? O Y ele pode ser tanto a produção quanto pode ser a renda, né? Ou seja, eu estou assumindo que tudo que a gente produziu vira renda para alguém, tá certo? Então, Y, lembre-se, é produção, PIB ou renda. E os componentes são consumo das famílias, C, gastos das empresas com investimentos, I, G, gastos do governo com seus projetos, né, trabalho de governo, X, o gastos que as pessoas, dinheiro que as pessoas recebem vendendo produtos para exportação ou para outros países, e M é aquilo que as pessoas gastam importando ou trazendo produtos de outros países. Beleza. E só relembrando que a gente viu isso naquela aula introdutória de macro. Mas vejam vocês o seguinte, assumam por um momento que nós estamos, não existe nem exportação e nem importação, por enquanto, tá certo? Então não tem nem X nem M. Então significa que a renda total vai ser a soma do consumo com o investimento com o gasto, tá certo? Então, é um país que não tem comércio internacional. Só por um minuto, por um tempinho aí, só para a gente ver algumas definições. Então, é a economia fechada, e olha só o que vai acontecer. Passa para o lado de lá, passa para o lado de lá o C e o G. Passando o C para o lado de lá, e passando o G para o lado de lá, ou seja, com um sinal negativo indo por lá para a esquerda, nós vamos ter Y menos C menos G igual a I, tá certo? Y é a renda, tudo que nós produzimos, tudo que nós arrecadamos no determinado ano. Se você descontar o que as famílias gastaram e o que os governos gastaram, vai sobrar alguma coisa, certo? Eu produzi tudo isso, consumi um pouco, o governo consumiu outro pouco, o que sobrou desses menos C, desse menos G, é a definição de poupança, ou poupança nacional, porque nós estamos falando de macroeconomia, lembra? O país como um todo. Então, a definição de poupança nacional, S, que eu vou chamar daqui para frente de S, tá? O S, a definição dele é Y menos C menos G, tá certo? Então, essa é a definição de todo esse lado esquerdo aqui da equação, tá certo? Então, é a renda descontada do consumo, descontada dos gastos do governo. Vê se não faz sentido. Um país poupa aquilo que eles não consomem, tá? Aquilo que o governo não consome e o que as famílias não consomem. Então, aquilo que sobra, quando sobra, né? Porque ele pode ser negativo, mas quando sobra, o S a definição de S é Y menos C menos G. Então, nesse sentido, vejam vocês o que acontece. Se eu substituir isso aqui por S, se S é a definição de Y, definição de S é Y menos C menos G, olha o que aconteceu. Então, isso aqui que está no lado esquerdo, Y menos C menos G, eu substituo por S, fica S igual a I. Significa o quê? O que isso está me dizendo aqui? Que a poupança é uma variável super importante num país. Tá? Por quê? Porque a poupança é aquilo que a gente consegue investir, é o investimento.
Ou seja, poupança igual investimento está me dizendo o seguinte: quanto mais eu poupar, mais eu consigo investir. Então, o investimento é uma variável importante. Lembrem por quê? Porque o investimento, ele diz o seguinte, é o que lembra naquele ciclo do diagrama de fluxo circular de renda, né? Aquele diagrama de fluxo circular, o investimento é o que permite que as empresas produzam e tragam novos produtos para os mercados, né, para os vários mercados. Então, se eu tiver mais poupança, em tese eu posso investir mais, posso trazer mais produtos. Então, o crescimento econômico, nesse sentido, depende bastante do, da poupança. Tá bom? Então, definição de poupança. Y menos C menos G. É a renda do país ou produção descontada do consumo das famílias e descontada dos gastos de governo. Se essa é a definição, significa que a poupança é igual ao investimento, e a poupança é uma variável super importante, porque ela pode determinar o investimento que um país possa ter num determinado momento. Tá? Bom, vamos fazer aqui mais duas coisas que eu queria mostrar para vocês. Se a poupança é igual ao investimento, acabei de mostrar, e se a definição da poupança é Y menos C menos G, tá? Y menos C menos G, eu vou definir uma nova variável, chamada de T, ou tributos, T de tributos, tá? Ou impostos. Então, lembrando que tudo que as pessoas pagam de impostos são os tributos, que é a letra T. Aí eu fiz um truque aqui. Pega essa segunda equação aqui, S igual a Y menos C menos G. Coloca mais T menos T. Aqui do lado desse mais G aqui, onde está a mãozinha, coloca mais T menos T. Mais T menos T. É equivalente, não é? Porque uma coisa, se eu somo uma coisa e subtraio uma coisa, é o que estava antes. Então escreva mais T menos G. Aí, um T eu deixo aqui perto desse G aqui, então fica T menos G, o T positivo, e o T negativo eu coloco aqui, perto do Y e do C. Aí vai ficar Y menos T menos C. Tá? Quem não entendeu, vou explicar de novo rapidinho. Aqui, ó, nessa equação, definição de poupança nacional, que é a renda menos o consumo menos gasto do governo, eu vou colocar mais T menos T. É um truque. Esse mais T eu deixo aqui do lado desse G, ficou mais T menos G. O outro menos T que estava aqui, eu pus para cá, ó, pertinho entre o Y e o C. Então, menos T. Aí ficou que a poupança nacional é Y menos T menos C, mais T menos G. Beleza? Então, agora, o que eu faço com essa segunda equação? O que eu faço com essa terceira equação aqui de baixo? Ó, vejam vocês, T menos G, tributos menos gastos de governo. O que seria isso, T menos G? Vamos pensar um pouco. T menos G. T, tudo que eu arrecado de imposto, descontado de tudo que eu gasto. Eu quem, no caso? O governo, não é? Então, T menos G é o seguinte, é o que o governo ganha, o imposto, descontado com o que ele gasta. Eu não sei se vai ser positivo ou negativo, se eu gasto mais, se eu gasto menos, mas a verdade é que esse T menos G é uma espécie de poupança do governo, não é? Porque ele recebe T e gasta G, então T menos G é a poupança pública. Definição de T menos G, poupança pública. É aquilo que eu tenho recebido de tributos descontado pelo que o governo gasta. Então, volta. Essa segunda parte aqui é uma espécie de poupança pública. Lembrando que ela pode ser positiva ou negativa, dependendo se T é maior que G ou se G é maior que T. Beleza. E o que é isso aqui? Y menos T menos C. Pensa agora do ponto de vista das famílias. As famílias recebem essa renda aqui. Tudo que foi produzido, a renda Y. Aí, o que acontece? Desconta T e desconta C. Desconta o que ela consome e desconta o que ela paga para quem? Para o bendito governo.
Lembra que tributo não é isso? O que ela gasta com o governo? Então, quando você tem a sua renda, desconta o que eu pago de imposto e o que eu pago de consumo, é uma espécie de poupança das famílias. Então, Y menos T menos C é uma espécie de poupança das famílias ou poupança privada. Poupança privada. É a renda que sobra depois que eu, nas pessoas, para os lares ou para as famílias, né? É a renda que sobra descontada imposto e descontado em consumo. Então, voltando aqui, voltando nessa última equação, a poupança ela tem dois componentes. Essa parte da esquerda, que eu vou chamar de poupança privada, e essa parte da direita, que eu vou chamar de poupança pública. Poupança privada, Y menos T menos C, e poupança pública, T menos G. Tá? Se eu somar as duas, o que acontece? Tira esse T com esse T e vai dar Y menos C menos G, que é a definição de poupança nacional. Resumo da ópera. Poupança nacional S é igual à soma da poupança privada com a poupança pública. Poupança privada com a poupança pública. A soma das duas poupanças. Tá certo? Lembrando que primeira linha é poupança e investimento. Quanto mais eu tenho de poupança, seja privada ou seja público, quanto mais eu tiver de poupança, melhor é para o país, porque ele pode investir mais. Então, tem países aí, principalmente os países da Ásia, que tem uma alta poupança pública, tá? E aí tem também poupança privada, e aí na soma das duas vai dar aí uma possibilidade de investimento grande. Não é à toa que esses países cresceram bastante recentemente, eles têm bastante poupança. Tá? Já países que gastam muito, ou seja, T menor que G, aí essa parte negativa, né? Aí a poupança que vai sobrar nacional vai ser a poupança privada, que é isso aqui, descontada da poupança pública, que no caso de alguns países é negativa, né? Porque eles gastam mais do que eles arrecadam com impostos. Então, poupança nacional S tem dois componentes. Um componente privado, que é Y menos T menos C, e um componente público, que é T menos G. Poupança privada definida como, né, a quantidade da renda descontado que a gente paga de imposto, T, e de consumo, C. E poupança pública é tudo que o governo recebe de imposto, descontando seus gastos. Só lembrando que, se T for maior que G, o que acontece? T maior que G, poupança pública positiva. O que acontece se G for maior que T? Déficit do governo ou poupança pública negativa, porque o G é maior que o T significa que essa diferença é negativa. Tá? Então, se essa diferença for positiva, eu tenho superávit de orçamento. Se o G for maior que o T, eu tenho déficit. Tá bom? Então, é isso. Duas discussões. Né? Primeiro, uma discussão inicial sobre os mercados financeiros e alguns das suas instituições, alguns dos seus produtos, né, que tem no mercado financeiro, e depois uma discussão sobre poupança, né? Agora eu defini para vocês poupança e mostrei que a poupança nacional tem dois componentes, um privado, que são das famílias, e outro do governo, né? Agora vamos passar para uma outra discussão, que é o seguinte: os fundos, eles podem ser emprestados. Tudo isso que vocês viram aí, né, através desses intermediários do mercado financeiro, tá certo? Então, as pessoas podem emprestar e pegar dinheiro emprestado no banco ou emprestar de vários modos. Esses mercados financeiros que a gente viu na primeira parte são chamados de fundos emprestáveis, né? Que é toda a poupança que as pessoas têm para poder emprestar, as que têm dinheiro sobrando e aqueles que querem investir
pegar essa poupança. Então, esse é o mercado de fundos emprestáveis. Assim como nós temos demanda e oferta por tomate, limão, automóveis, aço, nós temos também demanda e oferta por fundos emprestáveis, tá? E aí eu queria mostrar para vocês quem faz parte da oferta e quem faz parte da demanda. Não sei se vocês vão lembrar lá em micro, naquela aula 3, né? É importante você ver quem é a oferta e faz parte da demanda. No caso dos fundos emprestáveis, quem pode ser a oferta? Uai, todo mundo que tem fundo para emprestar. Então, são os poupadores, todas as pessoas que poupam, né, fazem parte da oferta. E a demanda? São aquelas pessoas e empresas, tá? Então, lares e empresas, que querem fazer projetos, ou para consumir mais, ou para criar novos produtos, que seja, mas, enfim, eles têm demanda por produtos do mercado financeiro. Então, você tem tanto oferta quanto demanda por fundos emprestáveis, tá? E aí, o interessante é que o mercado existe um mercado igual de fundos emprestáveis, não emprestável, né? E esses fundos, esse mercado vai ter oferta e demanda assim, ó, como qualquer outro, vai ter uma demanda e vai ter uma oferta, né? E no equilíbrio, você vai ter uma mesma coisa, você vai ter uma oferta e uma demanda de equilíbrio nesse mercado aqui de fundos emprestáveis. E aí, lembre-se que no mercado você tem oferta e demanda, e quando o preço de equilíbrio é o quanto você paga, né, e faz com que demanda e oferta se equivalham, e aí faça as transações, né? Qual seria o preço desse mercado? Exatamente o que a gente chama de taxa de juros, tá certo? É o que a gente chama de taxa de juros, que é o preço que os tomadores aceitam pagar pelos aqueles empréstimos e o preço que os poupadores aceitam receber por aqueles empréstimos. Então, é isso, tá? O equilíbrio entre oferta e demanda vai dar, por fundos emprestáveis, vai dar uma taxa de juros, que chama de taxa de juros real. É isso daqui, ó. Tá certo? Então, demanda por fundos emprestáveis, oferta por fundos emprestáveis, aí no equilíbrio vai ter esse preço, por exemplo, 6,5, que é a taxa de juros descontando a inflação, e aqui a quantidade de fundos que foram emprestados. Então, vai ter forças de oferta e demanda do mesmo jeito. Por exemplo, a oferta pode deslocar para a direita ou para a esquerda, a demanda pode deslocar para a direita e para a esquerda, e aí vocês vão ter que analisar igualzinho a gente fez no capítulo 3, tá? Ou seja, quem afeta a demanda são as pessoas que emprestam dinheiro, tá? No momento eu estou emprestando mais, eu estou emprestando menos. Sei lá, se estiver emprestando menos, a curva desloca para a esquerda, e aí, cruzando com a curva de oferta, o preço vai ser mais aqui embaixo, né? Então, a ideia de ter uma taxa de juros menor. Ou a oferta, né? As pessoas estão emprestando mais ou menos, ou seja, o mercado de fundos emprestáveis, ele é igual a qualquer outro mercado, também vai ter um preço de equilíbrio, que é a taxa de juros real, e vai ter uma quantidade de equilíbrio, que é a quantidade emprestada na economia em um determinado momento. Tá certo? Muito bem. Políticas de governo, poupança e investimento, tributações e gastos de governo. Vamos falar, então, agora, definir um pouco, no nível macro, essa ideia. Nós falamos sobre imposto nas aulas de micro também. Vamos falar só um pouquinho agora sobre gastos de governo, tá? E depois vamos falar sobre o papel da moeda. Bom, primeiro, tributação e gastos de governo. Os tributos pagos ou impostos são aquele volume de dinheiro que o governo recebe para financiar os seus impostos, para financiar os seus projetos, perdão. E como vocês sabem, existem vários tipos de impostos, eu mencionei na aula de micro, os impostos sobre a produção, tais no Brasil é o chamado IPI e o ICMS, mas também tem o PIS, o COFINS, vários impostos sobre produção. Tem alguns impostos sobre o consumo, um dos mais conhecidos é o IPVA, que é o pago sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores,
Também tem o IPTU, que é Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, né? Para quem tem casas e apartamentos, paga o IPTU. Enfim, vários tipos de impostos, né? Vários tipos de tributação diferente. Tá? Então, o que acontece se os impostos diminuem? Se o imposto diminui. Bom, primeira coisa, se o imposto mudar e afetar, por exemplo, o que acontece se com os fundos de mercados imprestáveis, que é isso daqui, se os impostos, no caso aqui, se houver uma queda na tributação. Bom, se houver uma queda na tributação, o que acontece é que as pessoas vão poder, então vamos ver aqui, afeta uma queda na tributação, significa, no mercado financeiro, que as pessoas vão poder, no primeiro, a oferta ou afeta a demanda? Qual das duas? Vejam vocês que o que é a oferta mesmo de fundos emprestáveis são os poupadores, não é? São os poupadores. A gente acabou de mostrar a definição de poupança, vou mostrar de novo. Se diminui os impostos, vai sobrar mais poupança privada e vai sobrar mais poupança privada para as pessoas. Então, o que acontece com essa curva aqui? É a oferta de fundos emprestáveis. Lembra que isso daqui são os poupadores. Se os poupadores estão pagando menos imposto, então vai ter maior oferta de poupança, né? Então, significa que a curva de oferta vai deslocar para a direita, para um valor aqui, mais aqui, à direita, e aí a curva de oferta vai cruzar a curva de demanda mais ou menos aqui, por exemplo, nesse valor. Aqui à direita, né? Vai cruzar mais ou menos aqui. E nesse valor, os juros são menores e a quantidade emprestada é maior. Olha aí, os juros são menores e a quantidade emprestada é maior. Então, significa que uma queda nos tributos faz com que aumente a poupança nacional, a poupança privada, e as pessoas possam emprestar mais, porque elas estão pagando menos imposto, e nesse sentido a curva de oferta desloca para a direita, tá? Desloca para a direita. E aí esse ponto aqui, ele vai ser equivalente aqui. Menores juros e maior quantidade emprestada. E é basicamente o que eu estava falando aqui nesse slide aqui de tributação. Tá? Uma queda na tributação aumenta a oferta de fundos emprestáveis. Por que mesmo? Porque a poupança privada, as pessoas têm agora, né, Y menos T menos C vai ser maior, ela tem uma poupança maior. Tendo a poupança maior, elas vão poder ofertar mais. Então, a curva de fundos emprestáveis desloca para a direita. Tá certo? Muito bem. Então, isso aí era um ponto importante que eu queria mostrar para vocês. Aí, agora, uma outra discussão, também aí, na primeira parte, falamos mais sobre o sistema financeiro. Vamos falar agora um pouco sobre o sistema monetário, que aí alguém pode perguntar, ué, qual que é a diferença, né? O sistema financeiro, como a gente viu, é uma tentativa de fazer com que poupadores e investidores se encontrem, e quem tem dinheiro sobrando, empreste para quem tem dinheiro precisando, para poder fazer vários investimentos na economia. Tá? Faz parte da economia, é saudável que exista um sistema financeiro. O sistema monetário é uma outra coisa, uma coisa, é um sistema que cria uma coisa que as pessoas precisam como intermediário nas suas atividades econômicas, chamada moeda. Tá? Ou seja, o sistema monetário, ele gera e cria moeda
para as pessoas. Então, vocês têm aí na carteira de vocês aí notas de R$ 100, notas de 10, moedas de R$ 1, é a moeda que a gente utiliza aqui no Brasil, que é o real, certo? E essa moeda tem um papel super importante, ela é um ativo, né? Um ativo, mas não um ativo para a gente investir no longo prazo, e sim um ativo para fazer ou permitir que hajam atividades econômicas. É um intermediário para que haja as várias atividades econômicas. Então, para eu poder comprar um celular, eu não posso ir direto na loja de celular e falar, ó, é o seguinte, sou professor, então eu trabalhei bastante durante o ano, então agora me dá aí, eu quero um celular desses aí, tá bom? Não, tem que ter um intermediário chamado moeda, que o professor recebe moeda pelo trabalho dele, e com essa moeda em mãos, ele vai executar as várias atividades econômicas que ele queira. Por exemplo, comprar celular, ou, por exemplo, ir no supermercado, comprar comida aí para o mês, etc, etc. Então, moeda é um ativo super importante na economia, porque ela permite que hajam ela intermedia as várias atividades econômicas do país e permite que essas atividades sejam feitas, tá? Então, nesse sentido, essa moeda que eu acabei de definir aí para vocês, ela tem três papéis importantes. Primeiro, ela serve como meio de troca, porque, novamente, eu não posso simplesmente chegar na loja e falar assim, então, eu sou professor, né, trabalho, e agora eu gostaria de levar esse celular para casa. Não, né? Tem que ter uma mediação nessa atividade aí, né? Então, nas duas atividades, tanto no pagamento pelos serviços de professor, quanto pagamento da compra do celular do professor, da empresa para o professor, né? Então, ela serve como meio de troca para as várias atividades que rolam na economia ao mesmo tempo. Ela serve também como unidade de conta, porque se a gente produziu durante o ano de 2019 um certo tanto de coisas, como que eu sei quanto que eu produzi? A gente precisa medir de algum modo, né? Medir em reais, no caso da brasileira, e aí para comparar com de outros países eu transformo em dólar, sei lá, ou em euro, sei lá. Ela serve de unidade de conta também, ela tem esse papel moeda, né? Então, o Brasil produziu 15 trilhões de reais, medido em moeda real, tudo que o país conseguiu produzir daquele modo que a gente falou na semana passada, né? E também ela serve como valor, reserva de valor a moeda, tá? Uma nota de 100, talvez por causa da inflação ela não valha tanto quanto ela valia no ano 2000, por exemplo, mas ela continua valendo R$ 100. Então, ela tem uma reserva de valor, que não é nem 1, nem 20, nem 10, é R$ 100, tá? Está escrito na nota. Então, ela guarda esse valor dentro dela, certo? Diferente de moeda de R$ 1 ou uma nota de R$ 10, né? O importante é que ela serve como reserva de valor para poder, inclusive, transferir poder aquisitivo para o futuro, não é? Se eu guardar debaixo do colchão essas notas de R$ 100 e usar semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, é uma forma de eu transmitir o uso para o futuro, né? Para um uso futuro. Não é necessário que eu utilize tudo agora, né? Então, ela também tem esse papel de reserva de valor. Ela tem moeda que, no final das contas, três funções importantes em qualquer economia, né? Meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Tá certo? O que a gente pode usar e contar como moeda? É que a gente pensa, por exemplo, mais nos ativos, nos ativos, na moeda em si, né, na nota de R$ 100 ou na moeda de R$ 1, e aqui isso são um tipo de ativo chamado moeda. Mas o que vale mesmo para fazer as contas, né, são todas as coisas de valor que as pessoas detêm. Então, nesse sentido, um relógio de ouro, ele é um ativo também, né? Ou uma casa, ou um apartamento, ou um carro, eles são ativos também, porque eles detêm valor, né, e que podem ser medidos aí pela moeda corrente daquele país. A questão é que alguns ativos, eles podem
ser utilizados de maneira mais rápida para isso do que outros. Por exemplo, a moeda de R$ 100. Aqui hoje, né, se eu vier com a nota de R$ 100, todo mundo sabe quanto que ela vale imediatamente. Agora, e se eu vier com um relógio de ouro? Novinho, ou então antigo, riscado, sei lá. A questão é que com esse relógio de ouro, um especialista pode chegar e falar: esse relógio aqui vale uns R$ 10.000. Então, ele é um ativo e tem valor, mas para converter, você precisa de um certo tempo, né? Demora um tempinho para você converter esse ativo em dinheiro. Então, o ativo, existe uma coisa chamada liquidez. O ativo ele pode ser mais líquido ou menos líquido. Um ativo líquido é que ele pode ser convertido facilmente em moeda. Já um ativo ilíquido, ele é pouco líquido, né? Ou ele pode ser convertido, mas demora mais, leva um certo tempo. Então, que nem a história do relógio. O relógio, para eu converter e trocar ele em dinheiro, ele tem menos liquidez do que a moeda. Porque a moeda, eu tenho um valor imediato. A moeda de R$ 100 é R$ 100 e pronto. O relógio, você tem que ir na loja, o cara tem que aceitar e fazer uma avaliação, olhar bem e falar, de ouro aqui, é ouro mesmo, então o relógio deve valer 10.000. Aí depois de alguns dias ele vai lá, finalmente te paga os 10.000. Uma casa é a mesma coisa. Só que quanto que vale essa casa aqui que você está morando ou eu estou morando? Também ela tem um valor. E ela é um ativo, só que ela é menos líquida. Por quê? Porque é mais difícil converter em moeda esse seu ativo, no caso aí, que é a casa. Tá? Não é fácil imediatamente. Inclusive, tem casas que levam anos para vender. Tem umas casas aqui perto de onde eu moro, tá com aquela placa de vende-se lá faz um tempão. Né? Então, se o cara precisasse de liquidez, a casa ali não tem valor nenhum naquele momento. Né? Mas não é que ela não tem valor, ela tem valor, mas ela não tem liquidez. Você não consegue converter em moeda tão rapidamente. Então, muitas coisas valem como moeda, só que algumas coisas são mais líquidas e outras menos líquidas. Esse é o ponto. Tá? Então, o estoque de moeda na economia, todo país tem aí, por exemplo, hoje na economia brasileira, quanto que estão de reais circulando, e aí a gente tem mais de um modo para medir na economia brasileira quanto que existe de moeda circulando, tá certo? A questão é que, como existem ativos líquidos e ilíquidos, né, existem 4 métodos da gente medir a liquidez na economia brasileira. Isso aqui não é tão importante, tá? Mas eu vou passar rapidinho para vocês lerem, tem uma discussão sobre isso no livro, mas é rapidinho. A M1, a quantidade de moeda, o modo de medir a quantidade de moeda M1, são todos os depósitos no banco e mais a quantidade de moeda corrente que está na economia, além desses tais cheques de viagem. Então, isso daqui, M1, vai dar, sei lá, 15 bilhões, 15 trilhões de reais na economia. Então, significa que o estoque de moeda é 15 trilhões, tá? Só que, como eu acabei de falar para vocês, existem outros ativos na economia que também podem ser convertidos, só que demora mais tempo, como, por exemplo, letras de câmbios, letras hipotecárias, CDBs, títulos de governo, títulos de instituições privadas. Se você somar tudo isso com o M1, vai dar o tal do M2, que é um outro modo de medir todo o estoque de moeda na economia. E aí tem coisas menos líquidas ainda, né? Como cotas de título de renda fixa. Se você somar isso com o M2, vai dar M3, e o M4 é o M3 mais todos os títulos de dívida pública. Esses, sim, são mais ilíquidos, e assim por diante. Mas o ponto é que, seja M1, M2, M3 ou M4, estamos falando de 4 métodos diferentes para medir o estoque de moeda na economia. Tá? O M1 é só aquilo que é mais líquido, ou seja, aquilo que já é praticamente moeda, que você consegue transformar em moeda muito rapidamente. Aquilo que demora um pouco mais para transformar em moeda, a gente coloca no M2, M3, M4. Tá? Então, saiba que existe um estoque de moeda na economia, que é o quanto de dinheiro existe. Para quê? Para fazer as várias atividades econômicas, para servir de intermediário entre as várias atividades econômicas, tá certo? Então, eu estou com, sei lá,
R$ 1.000 na carteira, por exemplo. Esses R$ 1.000 aí é o estoque de moeda que eu tenho para usar, sei lá, até o dia que eu receber o pagamento de novo, ou o dia que eu for lá no banco e pegue mais R$ 1.000, tá certo? Então, a ideia de estoque de moeda é isso. E para que eu possa fazer as minhas atividades econômicas, mas tem todas, né? Todas as pessoas, para fazer todas as atividades, tem aquele estoque de moeda circulando na economia, que está lá nos supermercados, que está lá nos bancos, nas lojinhas de esquina, somando tudo, dá o estoque de moeda na economia, tá bom? Então, essa é um conceito importante, o estoque de moeda. Banco Central. O que é o Banco Central? É uma autoridade monetária no país. Tá? No caso do Brasil, a gente chama de Bacen, ou Banco Central do Brasil, né? É conhecido como Bacen, mas, enfim, o nosso Banco Central, o que ele faz? Né? Qual que é o papel dele? E a ideia, ele serve para supervisionar o sistema bancário, para regular a quantidade de dinheiro na economia e executar a política monetária no país. Vamos falar um pouquinho mais detalhes sobre a política monetária daqui a pouco, mas supervisionar o sistema bancário significa ver que os bancos estão funcionando bem, que eles estão né, fazendo o papel importantíssimo que eles têm na economia de intermediar as transações financeiras entre poupadores e tomadores, lembram disso? Então, tem que ser supervisionada, porque quando um banco quebra, é um problema sério para a economia, né? O que mais? Regular a quantidade de dinheiro na economia, esse é um dos últimos pontos que a gente vai falar, né, ainda nessa discussão de hoje, ou seja, lembrando que a gente precisa de dinheiro para as atividades econômicas, né, na economia, essa quantidade de dinheiro o governo pode regular ofertando mais ou ofertando menos. Tá? E executar a política monetária. Eu já vou explicar o que é política monetária, mas enquanto isso, saibam que, embora o Banco Central tenha sua sede em Brasília, ele tem subsedes regionais também em algumas cidades do Brasil, como Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então, mas a sede é em Brasília. Inclusive a sede de Fortaleza, que teve aquele assalto enorme aí, que roubaram um monte de dinheiro da sede do BC, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás. Mas a sede principal é em Brasília. Então vamos lá. Uma das funções dele é executar a política monetária nacional. O que é a política monetária? Todas as medidas de governo que afetam o estoque de moeda, né, a oferta de moeda, e obviamente vai acabar afetando o preço do dinheiro, porque lembrando que o sistema monetário, que o mercado financeiro e o mercado monetário é um mercado como qualquer outro, tem demanda e oferta. Se eu mexo com a oferta de dinheiro, eu mexo com o equilíbrio do mercado e, portanto, mexo com o preço do dinheiro, que é a taxa de juros. Tá certo? Muito bem, política monetária é isso. Então, ele dá, o BC, o Bacen, dá as diretrizes de política monetária, né? Como assim? Bom, ele seta numa reunião mensal, chamada reunião do Copom, ele dá a taxa de referência de juros da economia chamada Selic. Como assim? Peraí. Essa taxa de juros Selic é uma taxa de juros de referência que o governo utiliza para pagar os seus títulos de dívida pública. Então, esse valor ele é dado todo mês numa reunião de um comitê, né, que tem várias pessoas, várias entidades, inclusive o BC, que fazem parte, chama Copom. Né, e esse comitê de política monetária, o Copom, se reúne e estabelece, ó, a Selic esse mês vai ser tanto. Ou no mês que depois se reúne no mês que vem e mantém aquele valor, ou aumenta, ou diminui, tá? E esse valor é importantíssimo, a Selic, porque ela é a taxa de juros de referência na economia, é a principal taxa de juros. Novamente, é a taxa de juros dos títulos de dívida pública. Essa taxa de juros ela é importante porque se ela sobe, as outras taxas de juros no país também sobem. Como assim outras taxas de juros? Ué, o banco não empresta dinheiro para as pessoas? O banco também tem os seus ativos financeiros?
esse dinheiro, essa taxa de juros que eles cobram é proporcional ou ligada à Selic. Se a Selic cai, a tendência é que a taxa dos bancos caiam também. Se a Selic sobe, a tendência é que a taxa de juros dos bancos também subam. Então, por isso que é super importante essa Selic, né, e essa diretriz de política monetária que o BC dá, né, uma vez por mês aí nessa reunião do Copom, tá? Bom, enfim, a política monetária é isso, né? Cupom, o papel do BC, do Bacen, é super importante, né? Na formação dos preços do mercado financeiro na economia, porque ele dita a Selic, e a Selic está ligado com as outras taxas de juros na economia. E, finalmente, o governo executa a política monetária pelo Banco Central. O Bacen é que executa, tá? Ele que faz. Dependendo do que é decidido nessa reunião do Copom, ele vai lá e executa a política monetária. E ele pode agir de 3 modos. Vamos lá. Como que o governo pode agir? Através de 3 instrumentos. E esses 3 instrumentos de política monetária vão agir no mercado de moeda. Tá bom? Eu vou explicar mais ou menos os 3 instrumentos pelo qual o Banco Central age ou atua no mercado financeiro. Primeiro, ele age através da operação de mercado aberto. Esses aqui vocês já sabem. O mercado aberto é o mercado compra e venda de títulos de dívida pública do governo, tá certo? Open market. Como assim? Ué, agora há pouco, no começo da aula, eu falei sobre títulos de dívida pública. É aquilo, as compras e vendas de títulos de dívida pública. Se ele aumentar a oferta ou diminuir a oferta, o preço dos juros caem ou sobem de acordo com isso, não é? Se o governo coloca mais títulos ou diminui o estoque de títulos, vai afetar a oferta de dinheiro na economia. Primeira coisa. E é a mais comum, tá? A mais comum das 3 é a, as operações de mercado aberto. Existem 2 outros instrumentos menos comuns, mas eu vou mencionar rapidamente também, que é a taxa de redesconto. Existe uma taxa de juros, né, pelo qual os bancos emprestam entre si, podem emprestar entre si, chamada de taxa de redesconto. E essa taxa também é afetada aí pelo Banco Central. Se essa taxa sobe, um banco que vai emprestar para o outro tem que pagar mais dinheiro. Então, também vai afetar a quantidade de moeda na economia, vai aumentar ou diminuir. E, finalmente, o depósito compulsório, né? O depósito compulsório, ele é um conjunto, uma porcentagem que o banco, que o BC, ou o Bacen, obriga que os bancos guardem na economia, tá certo? Essa porcentagem aumenta e diminui ao longo do tempo. Aliás, por que o Bacen obriga que os bancos guardem depósito compulsório ou uma parte do dinheiro na economia? Porque e se todo mundo precisar do dinheiro? E se eu quiser tirar o dinheiro do banco hoje, e você também, e o seu vizinho também, e o seu amigo também, se todo mundo quiser fazer ao mesmo tempo, será que o banco tem esse dinheiro para pagar a gente? Lembre-se qual o papel principal dos bancos, não é? Intermediário. Então ele empresta dinheiro. O dinheiro que entra, ele já empresta para outros para poder receber juros, para poder receber o spread. Lembra que o banco, o papel dele é esse. Agora, tem que ter um dinheiro guardado porque se as pessoas precisarem. E esse dinheiro é chamado de depósito compulsório, tá? Essa taxa é uma porcentagem, todo mês é decidida também pelo comitê Copom. Aí, se você aumentar ou diminuir o depósito compulsório, a quantidade de dinheiro na economia aumenta ou diminui de acordo. Então, resumo da ópera, pessoal, né? Através da operação de mercado aberto, compra e venda de títulos, taxa de redesconto, aquele preço do dinheiro que um banco empresta para o outro, e 3, depósito compulsório, através desses 3 instrumentos, o Banco Central afeta o mercado de moeda dessa maneira aqui. Que aí a gente finaliza com essa discussão aqui. Enfim, ele afeta o BC, o Bacen, afeta a oferta monetária, né?
Como assim? Existem duas coisas, demanda por moeda e oferta por moeda. Primeiro, vamos pensar em demanda por moeda. Quem tem demanda por moeda? Todo mundo que precisa usar moeda por algum motivo. Você precisa do supermercado pagar para trazer as comidas aí para casa? Demanda monetária. Se eu preciso pagar para comprar o celular, de novo. Então, é a demanda das pessoas que precisam usar moeda como meio de troca. Então, curva de demanda. Beleza. Curva de oferta. Quem que oferece essa moeda? Quem é que pode legalmente oferecer moeda no país? Só o Banco Central, tá? Ninguém pode sair imprimindo moeda aí e guardando e imprimindo moeda e oferecendo moeda por aí. Isso é ilegal, né? Quem pode oferecer a moeda é o BC. Então, olha que estranho. Esse é um mercado esquisito, porque tem a demanda por moeda, que são todas as pessoas, e tem oferta de moeda que é um monopolista. Um cara só que oferta moeda. E pior, ele oferta de maneira fixa ao longo do tempo. Tá? Ele atua de maneira fixa. E lógico que através daquelas três coisinhas que eu falei para vocês, títulos, taxa de redesconto e depósito compulsório, ele afeta a economia. Tem esses três modos de afetar a oferta. E uma demanda só. Quando você coloca essa demanda em conjunto com essa oferta, você vai ter equilíbrio do mercado monetário, desse jeito aqui, ó. Então, olha só essa curva aqui de M, chamada de M, e essa aqui de demanda, tá? Daqui a pouco a gente vai ver essa outra aqui. Mas vejam esse M. O que é esse M? É a curva de oferta monetária. Opa, mas que estranha que está essa curva de oferta. Geralmente a curva de oferta ela não é assim, ó. Ela não é inclinada positivamente. Por que ela está vertical? Então eu explico. É que num determinado momento, a quantidade M de moeda na economia ela é fixa. Por exemplo, 2.500 bilhões de reais, que vai dar 2,5 trilhões. 2,5 trilhões. Em um momento tem 2,5 trilhões. Tá? Então, a oferta ela é fixa, por isso que ela está com essa curva vertical, e independente de qual for o preço do dinheiro, que é a taxa de juros, ela é vertical, ela é fixa. Por isso que ela está como vertical. Já a demanda é uma demanda por dinheiro, que são as pessoas, é aquela mesma velha curva de demanda de sempre. Né? Quanto menor a demanda, maior o preço, quanto menor o preço, maior a demanda. A boa e velha demanda de sempre. Então, esse ponto A, na economia, é ponto A, na economia é o equilíbrio no mercado monetário do Banco Central. Então, volta um slide aqui. O equilíbrio monetário é o nível de juros e quantidade de moeda que equilibra demanda e oferta de moeda. Tá? Então, relembrando, demanda por moeda são as pessoas, oferta o Bacen num determinado momento. Tá? E aí o ponto de equilíbrio A vai ser esse daqui. Como que podem haver mudanças no mercado de moeda? Quando essa curva de moeda desloca ou para a direita ou para a esquerda. Nesse exemplo aqui, o que o BC fez, o Banco Central, o Bacen? Ele aumentou em 3 trilhões ou 3 mil bilhões a oferta de moeda na economia. Então, é como se a curva deslocasse para a direita desses 2,5 para o 5,5. Tá? Aumentou em tudo isso aqui. Só que no momento, as pessoas estão com a mesma demanda por moeda. Mesma demanda por moeda. O que acontece? Com a mesma demanda aqui e com a nova curva de oferta aqui, o preço, que é o equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio, ou que cruza demanda e oferta, vai estar num preço mais baixo, certo? 6% a taxa de juros. E assim por diante. Em alguns momentos, em alguns momentos na economia, o preço vai estar maior ou menor, dependendo aí das mudanças na oferta. Claro que a demanda por moeda também pode aumentar, né? Eu diria que hoje, por exemplo, com a pandemia, a nossa curva de demanda de moeda deslocou para a esquerda. As pessoas, até porque estão mais apertadas, né? A renda diminuiu, estão precisando usar menos do dinheiro, estão usando menos dinheiro do que antes, a curva de demanda
deslocaria para a esquerda para uma mesma curva de oferta, né? Deslocando para a esquerda, vai ter um ponto de equilíbrio um pouco mais embaixo, com menos taxa de juros. Isso ajudaria a explicar por que recentemente o BC diminuiu a taxa de juros, né? Então, curva de demanda pode deslocar para a esquerda, para a direita, e a de oferta também, tá? Então, sempre que tem aumento na quantidade de moeda, essa curva vai para a direita e acontece isso que vocês estão vendo aqui. E se for para a esquerda, vai ser o efeito oposto, tá bom? Muito bem, eu vou passar para vocês aqui essa atividade aqui do capítulo 10, que é um exercício super simples aqui, falando de política monetária expansiva por parte do BC, faz com que a oferta de moeda aumente. Já em uma política restritiva, o BC faz com que a oferta diminua, ou seja, no primeiro caso, desloca para a direita, no segundo caso, desloca para a esquerda. Como o BC pode implementar uma política monetária expansiva através dos usos dos seus 3 instrumentos de política monetária? E como implementar uma política monetária restritiva? Vou dar uma dica aqui. Política monetária expansiva, como já disse aqui, é quando a curva desloca para a direita. E a política monetária restritiva é quando a curva M desloca para a esquerda. Com os três, a pergunta aqui da atividade é, com os 3 instrumentos de política monetária, como é que eu posso implementar uma monetária expansiva e uma monetária restritiva? Simples, vamos lá para os 3 instrumentos. Como com o mercado aberto, com operações de mercado aberto, como que eu posso fazer a curva deslocar para a direita? Com a taxa de redesconto, como que eu posso fazer deslocar o M para a direita? E com o depósito compulsório, como que eu posso fazer deslocar para a direita? Bem, é simples, né? Aqui, no caso do mercado aberto, dá uma pensadinha. Como é que eu desloco a curva como é que eu aumento a quantidade de moeda na economia fazendo esse número 1 aqui? Vendendo ou comprando títulos do governo? Alguém tem uma ideia? Comprando títulos, professor? Então, se o BC compra títulos, ele está comprando os títulos, ele não está vendendo, é o oposto. Se ele está comprando, veja bem, ó, se ele está vendendo, ele está colocando títulos. Então, se ele coloca títulos na economia, ele recebe dinheiro. Então, diminui o dinheiro na economia através da venda. E na compra de títulos, ele está comprando títulos das pessoas e colocando dinheiro na economia. Então, você está absolutamente correto. Acertou. Compra de títulos, você desloca para a direita. E uma política monetária restritiva? Venda de títulos. Bom, te faço a mesma pergunta com a taxa de redesconto. Como que, se eu aumentar ou diminuir a taxa de redesconto, né? Como é que eu faço para aumentar a quantidade de moeda na economia? Você diminui a taxa? Isso, diminuindo a taxa, fica mais barato o banco emprestar para banco, circula mais dinheiro, e o oposto para restritivo. Depósito compulsório. Se eu aumentar ou diminuir o depósito compulsório, como que ele afeta, como que ele aumenta a quantidade de moeda na economia? Mudando o depósito compulsório. Como? Teria que diminuir o depósito compulsório? Perfeito. Diminuindo o depósito compulsório, o dinheiro que o banco é obrigado a deixar parado é menor, ou seja, ele pode emprestar mais dinheiro, circula mais dinheiro na economia. E o contrário para a política restritiva. Perfeito, já mataram aí essa atividade, é mais ou menos essa a ideia. Vou também mencionar rapidamente aqui os 2 exercícios que eu coloquei aqui. Imagine que a taxa de depósito compulsório seja de 20% ou 0,2%. E aí, se injetarem 20 bi na economia, nas reservas do sistema monetário, através de, por exemplo, uma compra de títulos, né? Se eu comprar títulos, eu injeto dinheiro na economia. No caso, esses 20 bi aí, quanto que poderão aumentar os depósitos à vista? Alguém tem alguma ideia? Lembra, taxa de depósito compulsório é 20%. Então, significa que de qualquer grana que eu for injetar, eu tenho que parar 20% dela. Então, a pergunta é, quanto que pode aumentar os depósitos à vista
Se for injetado 20 bilhões, é 20 bilhões menos 20%. 20% de 20 bilhões vai dar 400 milhões. É isso? Não, 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 não. É 4 bilhões. 20 vezes 0,2 dá 4 bilhões. Então, 20 menos 4, 16 bilhões. Essa é a resposta. Agora, e se o depósito compulsório fosse só 10%? Se fosse só 10%, gente, desses 20 bilhões que vão ser injetados, eu sou obrigado a parar 10%. 10% de 20 é 2 bilhões. Então, significa que dos 20, eu paro 10 bilhões e invisto 18 bilhões. Tá? Então, o exercício 6 está resolvido. Isso mostra para vocês que quanto menor a taxa de depósito compulsório, mais circula dinheiro na economia. Tá certo? Questão 8. Para cada situação abaixo, determine se a oferta de dinheiro aumenta, diminui ou inalterada. Depositantes em conta corrente nos bancos ficam preocupados com a segurança das instituições financeiras. Bom, se todo mundo está preocupado, o banco pode estar querendo, pode quebrar aí agora. O que acontece? A pergunta é: o que acontece com a oferta de dinheiro ou moeda, ou se ela aumenta a oferta de dinheiro ou diminui a oferta de dinheiro? Bem, veja vocês que eu fico preocupado que possa quebrar, ter uma quebradeira nos bancos, as pessoas podem começar a retirar da conta corrente. Se elas retiram da conta corrente, o que acontece com a quantidade de dinheiro na economia? Bom, a tendência é que diminua, que caia, né? Mas, inicialmente, as pessoas só estão preocupadas. Se elas só estão preocupadas, não necessariamente vai ter uma corrida aos bancos, né? Agora, se começarem a ter notícia que um banco quebrar, né? Por exemplo, na questão C, a economia fica em recessão e os bancos têm dificuldades para encontrar tomadores com nível de crédito. Nessa situação, aí sim você pode começar a ter algumas reduções nessa oferta de dinheiro na economia, né? Em tese, A e C, em tese, seria inalterada, mas elas podem, eventualmente, cair se, né, se a situação piorar depois. Mas, em tese, eu só estou preocupado com a situação de segurança da instituição financeira. Não necessariamente eu vou fazer um saque, né? Agora, na situação B e na D, é bem clara. Se reduz a taxa de depósito compulsório, aí vai acontecer o que aconteceu na questão 6, né? Reduzir a taxa de depósito compulsório, vai ter mais dinheiro para emprestar. Então, vai aumentar a oferta de moeda na economia, oferta de dinheiro na economia vai aumentar com certeza na questão B. Certo? E o que acontece na questão D? Se o Banco Central vender 100 milhões ao Bradesco, ele vende títulos de 100 milhões e retira da economia 100 milhões. Os mesmos 100 milhões são retirados. Tá? Porque o Bradesco foi lá, comprou o título, ficou com o papelzinho na mão e deu para o governo, para o Banco Central, 100 milhões. Então, diminuiu a oferta de dinheiro na economia. Entendeu, pessoal? Então, na B, vai aumentar, na D, vai diminuir, e na A e na C, inalterada, mas com essa ressalva que eu falei para vocês aí. Pode ser que, se a situação piorar, as pessoas possam
querer retirar dinheiro da economia e aí diminuir. Muito bem. Então é isso, pessoal. Por hoje, estouramos o tempo, passamos o tempo um pouquinho aí. Por hoje é só, então.